A literatura negra para ela, portanto, como eu já falei, é uma coisa específica, uma literatura específica, embora ela remeta dentro de um campo de literatura geral, né? Ela não é diferente num certo sentido, ela é um tipo de literatura, mas ela é uma literatura menor no sentido do Deleuze-Guattari, que a Conceição Evaristo aproveita, porque eles vão dizer que a literatura menor não é menor no sentido valorativo, é menor porque é feito pelas minorias, aproveitando certas brechas, não é isso? E que implica num posicionamento, num lugar ideológico de fala, que assume uma fala coletiva, né? Então, ela, vou voltar ao que eu já falei antes, a literatura negra, ela vai citar o Márcio Barbosa, que vai dizer que ela é posterior a uma tomada de consciência negra, né? Ela já está insinuada em autores brasileiros do século XIX, ela vai trabalhar Cruz e Souza, ela vai trabalhar Luiz Gama, o próprio Machado de Assis, que ela trabalha como controverso, e principalmente Lima Barreto, que ela vai dizer que é quem, de certa maneira, assume mais fortemente já essa fala enunciativa de uma literatura negra. E ela vai dizer como o Lima Barreto, por exemplo, isso é tão forte para ele, essa questão da literatura com resistência, de uma negritude, que ele vai batizar a vila em que ele morava no subúrbio de Vila Quilombo, então ela remete a isso, né? E ela vai dizer que o que marca essa literatura negra, que já estava insinuada nesses autores, ela ganha força mesmo quando ela se assume como uma fala de posicionamento ideológico em defesa da negritude, da valorização do homem negro, do sujeito negro, e de crítica à branquitude e à atitude colonialista do branco dominador. E ela vai dizer que essa literatura ela ganha muito força, ela não vai poder explorar vários autores do século XX, como ela fala, a própria Abdias do Nascimento, a Carolina de Jesus e tantos outros, porque ela vai focar no movimento mais pós-movimentos negros, lutas da década de 60 e 70, onde você vai ter, portanto, uma construção mais coletiva dessa luta, tá? E ela vai dizer que o que marca a literatura negra é quando esse negro se torna autor e tema da sua própria fala. Destituição, poema de Carlos Assunção. Cadê o samba que era meu? O branco tomou e deturpou. Cadê o branco? Tá por aí, ganhando dinheiro com o samba que roubou. Ela vai citar o Abdias Nascimento, né? E que ele vai falar da questão do modelo de organização quilombola como uma fórmula para você pensar uma praxis afro-brasileira de resistência, que ele chama de quilombismo, né? O quilombismo, para ele, pode ser reconhecido em vários tipos de organizações coletivas negras, né? Outros focos de resistência física e cultural para além dos quilombos originais, irmandades religiosas, clubes, terreiros, escolas de samba. E aí eles têm um papel relevante, esses quilombos, novos quilombos, esses quilombos ressemantizados, né? Dentro dessa praxis quilombista, eles têm um papel fundamental, relevante na sustentação da continuidade africana, mesmo com as políticas de embranquecimento e apagamento que você vai ter na lógica oficial, né? Então ele vai falar que existe uma mística quilombola latente ou potente na sociedade brasileira que vai operar de forma defensiva ou afirmativa do negro, né? Então por isso que ela vai falar que é uma ideia força, né? Eu vou falar e pensar como uma categoria metáfora, um conceito metáfora, que vai ser reatualizada como quilombismo em diversas práticas, tá? Essa ideia força do quilombo original, ok? Bom, para fazer o molho, além de botar, eu não boto pimentão não, o povo aqui em casa não gosta. Eu vou botar um pouco de água filtrada, obviamente, tá? Aqui, ó, quero essa quantidadezinha, o pessoal já dá para desligar quase. Eu boto a seguinte proporção de vinagre e azeite, eu boto contando até 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 rodadas de vinagre, boto 10 rodadas de azeite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalmente a proporção fica certinho. E também cita Beatriz Nascimento, que a gente vai trabalhar na aula também, pensando essa organização quilombola como um paradigma organizativo. De quê? Das estratégias afirmativas dos negros africanos trazidos para as Américas, no que ela chama de um esforço de combate pela vida, pela força vital, né? Então o quilombo está ligado a isso, a permanência e a ativação não só da ancestralidade, das pontes, dos elos com essa tradição, essa cultura africana, mas como uma força vital de sobrevivência. Costumo botar 1 ou 2 colherzinhas de café de sal. Vou botar uma, misturar e vou dar uma provadinha.
Conceição Evaristo, a partir da Miriam Alves, vai diferenciar quilombo e gueto, né? Ela vai dizer que o gueto está mais ligado a uma ideia de impotência, o quilombo de resistência, de enfrentamento, um contraviver o sistema. E também ela vai separar quilombo e senzala, entendendo um quilombo como um lugar de escolha e a senzala como lugar da imposição. Embora ela também entenda que a senzala é um lugar de subversão, até porque ela opera no polo ameaçador ao polo Casagrande. Eu, Pássaro Preto, poema de Adão Ventura. Eu, pássaro preto, cicatrizo queimaduras em ferro em brasa. E fecho o corpo de escravo fugido e monto guarda na porta dos quilombos.